Boa noite. Me chamo Vânia Dias Fernandes, psicóloga. A partir de hoje, todas as terças-feiras, estamos aqui no Correio do Unibé apresentando o programa Vamos Conversar. Hoje, estamos recebendo a psicóloga Deise Silveira, da cidade de Cidreira. O assunto abordado será depressão. Boa noite, Deise. Boa noite. Primeiro eu quero te agradecer, Vânia. É um grande prazer fazer parte desse projeto, nesse primeiro dia, e falar que é muito importante um projeto desse que dá voz ao povo do litoral, né? Porque a gente muitas vezes consome muitas mídias que não são feitas aqui e que muitas vezes não condizem com a nossa realidade. A gente tem uma população específica, um público específico, e poder valorizar e falar sobre isso é muito importante. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a tua disponibilidade, né, Deise, de se deslocar desde Cidreira até aqui. Então, vamos começar abordando o assunto. Vamos perguntar, Deise, a depressão é um dos transtornos que mais, hoje em dia, impossibilita as pessoas de trabalhar, de frequentar a sociedade, enfim. Como podemos identificar, né, quando realmente a pessoa está sofrendo de depressão, né? Como uma pessoa mais leiga do que nós vai conseguir identificar isso, assim? E o que é realmente essa depressão? É muito importante essa tua pergunta, porque antes da gente falar sobre depressão, a gente precisa começar a falar sobre o que não é depressão. Porque acontece muitas vezes uma banalização do sintoma, e quando a gente banaliza, a gente não leva a sério. Então a gente precisa classificar bem o que é depressão e o que não é. Depressão não é uma simples tristeza, certo? Uma tristeza que ocorre por causa de uma causa externa, por um evento que aconteceu, uma perda, uma desorganização, uma perda de um ente querido, né? Um fim de um relacionamento, uma tristeza com algum motivo externo. Isso é normal e deve ser acolhido, deve se dar atenção a isso, mas isso não é depressão. Né? Uma tristeza que, ainda que seja profunda, não te incapacita de trabalhar, não te incapacita de fazer as tuas atividades que tu está acostumado a fazer, ainda que meio desmotivado, mas tu consegue manter a tua rotina. Ou seja, não recebi hoje, tinha programado algo para amanhã e me entristeço porque não vou conseguir realizar o que eu programei. Mas isso não vai me impossibilitar de eu fazer num outro momento. Fazer num outro momento, né? A depressão, ela se caracteriza por dos fatores importantes é a incapacidade de tu manter a tua rotina e as coisas que tu costumava fazer, né? Ela te traz problemas para te seguir com o andamento da tua vida normal, né? Ela te incapacita, ela te tira da tua rotina, te traz transtornos na tua rotina, nas coisas que tu tem que fazer, nos teus trabalhos, nos teus estudos, porque tu não consegue dar conta de tudo isso quando tu tá realmente com a doença, a depressão. É muito importante frisar isso, é uma doença, né? Não é uma simples tristeza. A depressão, ela tem mais um cunho, é uma doença com sintomas de uma tristeza profunda, um vazio muito grande, se mostra no corpo a partir do cansaço, né, da fadiga. A pessoa não consegue, ela se sente realmente exausta na maior parte do dia, durante alguns dias seguidos, né? Irritabilidade também, né, Deise? Irritabilidade, muito importante. Incapacidade de obter prazer nas coisas que antes davam prazer. Fazer. Então, assim, eu gosto muito de andar de bicicleta. Me sinto feliz, sinto prazer nisso, e de uns dias pra cá não sinto mais a mesma alegria, a mesma satisfação em fazer essa coisa que me dava alegria antes. Esse é um sinal de alerta. Deise, uma pergunta. A depressão, ela atinge só adultos? Não, a depressão atinge crianças, adolescentes, né, jovens, adultos, idosos, todas as faixas etárias. Isso é muito importante a gente trazer também, que
Porque a depressão, ela não vai dar só em pessoas que trabalham, né? A depressão, ela pode aparecer, como a Deise está dizendo, em crianças, pessoas idosas. A gente pode começar a ter cuidado com os nossos familiares, começar a observar um pouco mais a atitude das crianças, porque a depressão, às vezes, ela surge lá na infância. E a gente acaba não percebendo isso, e essa criança vai crescendo com essa doença que é a depressão. E isso tudo, com o tempo, pode piorar. Sim, é uma doença que, se não tratada, todo mundo sabe, né? Ela pode levar à morte. Então é muito sério. A gente precisa manter esse olhar atento dentro de casa, com os familiares, com os amigos, né? Para perceber se a pessoa está tendo uma mudança de comportamento durante um período maior, não está conseguindo retomar suas atividades, não está conseguindo se organizar, a gente precisa oferecer para ela uma ajuda, né? É nosso papel, além de cuidar da gente, oferecer ajuda para as pessoas que estão à nossa volta. Deise, além dos sintomas, né, de irritabilidade, essa incapacidade de realizar as coisas com prazer, que está acostumado, né, essa questão da tristeza que aparece junto também, quais os outros sintomas que a gente consegue perceber além destes? Principalmente lá nas crianças, né? Porque hoje em dia a gente recebe bastante crianças, né, encaminhadas de escolas, e essas crianças, elas vêm com pré-diagnóstico muitas vezes, né? Uma criança muito quieta, ou uma criança muito agitada porque tem déficit de atenção, enfim, né? Como identificar, assim, na criança, inicialmente, assim, quais são os sintomas que uma criança com depressão apresentam, assim, no início? A gente precisa lembrar que o natural de uma criança é ser feliz, né? O natural de uma criança é brincar, o natural de uma criança é ser um pouco agitada, né? O natural de uma criança é ter uma atividade, ter ânimo para fazer as coisas, para sair do sofá e brincar, praticar esporte. Esse é o natural de uma criança, né? Então, tendo isso em vista, fica mais fácil da gente conseguir identificar quando uma criança está iniciando um processo depressivo. Então, assim, se a criança está muito quietinha, não se empolga com nada, né? Tem a questão da irritabilidade, porque a criança, ela não sabe dar conta daquilo que ela está sentindo, ela não consegue expressar, então ela fica muito irritadiça, pode ficar agressiva para demonstrar essa irritabilidade. Então, assim, todos esses sintomas, todos esses sinais são sinais de alerta para a gente procurar um profissional, buscar uma orientação, né? Buscar uma investigação para ver se realmente essa criança está começando com uma depressão. Isso. Até porque a depressão infantil, ela pode partir de uma separação dos pais, muitas vezes, né? Que a gente acha que a criança não sente muito, mas pelo contrário, a criança sente bastante. Como tu mesmo disse, a criança não vai saber expressar o vazio que sente, então vai expressar desta forma. Então, por isso a importância de a gente observar lá na infância também esses sintomas. É importante da gente frisar isso, da questão do um fator externo desencadear uma depressão, né? Então, a separação dos pais. Uma criança que já tem uma predisposição genética ou que tem uma vida, uma alimentação um pouco complicada, não pratica esporte, já tem um estilo de vida não tanto saudável, né? E tem uma predisposição aí, já tá com tudo encaminhado. Sim. E aí acontece um evento externo, uma separação dos pais, né? Ou a perda de um ente querido. Essa criança pode sim desencadear a depressão, né? O fator externo, né? Uma coisa que aconteceu na vida da pessoa, ela sempre vai vir junto com o fator orgânico, que já tem ali uma predisposição ou alguma coisa, uma desordem orgânica nos neurotransmissores que vão estar desencadeando a depressão. Então, assim, quando acontece um evento importante, a família tem que se organizar e ficar mais atenta ainda. A separação dos pais causa muito sofrimento para os filhos. Isso. Assim como, às vezes, a perda de um animalzinho de estimação, que parece ser uma coisa muito... é só um bichinho. Gente, é só um bichinho, mas esse bichinho faz muita diferença na vida de uma criança. Isso também pode ser um fator desencadeante, né, da depressão infantil. Deise, até que ponto a depressão incapacita as pessoas? Bom, assim, a gente pode pensar a partir do raciocínio de que, assim,
ela é uma doença extremamente séria e que pode levar à morte, né? Então, tendo essa dimensão da depressão, ela incapacita muito e antes de incapacitar, ela vai te diminuir o teu rendimento, né? Então tu continua indo porque tu precisa, porque tu é obrigado a ir, precisa do teu salário, manter as tuas coisas, durante um período tu consegue ir até lá, mas e o teu rendimento, como é que tu vai trabalhar se tu tá desmotivado, não tá vendo sentido na vida, tá sofrendo de um vazio intenso, não tá com energia, não tá com disposição, é muito difícil trabalhar estando com um quadro de depressão. E aí acaba acontecendo o afastamento do trabalho, porque é o único jeito, né? Como é que tu vai continuar indo e não rendendo, não fazendo as tuas coisas, porque tu não consegue mais dar conta. Como tratar? Tratamento da depressão. A depressão, ela é envolta de muitos mitos, né? Muitos mitos. Com certeza. Porque tem até certo período, assim, não era era entendido como frescura. As pessoas, né, tinham esse tabu. E ainda acontece muitas vezes essas falas, assim, vai lavar uma louça, né, vai achar o que fazer, como se fosse uma coisa muito simples e que basta a pessoa querer para ela sair de uma depressão. Um dos mitos que tem é em relação ao tratamento, né? Basta um tratamento apenas medicamentoso? Apenas o uso do medicamento vai resolver, vai dar conta da depressão? Não. O tratamento da doença depressão, ele é uma dupla. O tratamento medicamentoso e a psicoterapia. Sozinho, ou um ou o outro, não tem como. O tratamento de depressão é com o psicólogo e o psiquiatra, não é com outro profissional, né? Assim como a gente procura um especialista para tratar das outras partes do corpo, né? A gente não vai tratar de um dente no psicólogo. A gente não vai tratar de uma depressão em outro profissional. A gente vai tratar com o profissional capacitado que estudou para isso, o psicólogo e o psiquiatra. Porque como ela é uma doença multifatorial, né, ela tem uma questão orgânica e uma questão emocional, psicológica, o psiquiatra sozinho não dá conta, né? E o psicólogo sozinho também não dá conta. A gente precisa entrar com os dois. Aqui no litoral, a gente que circula nos postos de saúde e trabalha com a comunidade, a gente vê essa cultura muito do tratamento medicamentoso e a psicoterapia fica de lado, fica para depois. E o que a gente vê quando a gente entra em contato com esses pacientes que fazem o tratamento apenas medicamentoso? Não há uma melhora significativa. Não há um rendimento. O tratamento não anda, ele fica ali. Ele está um pouquinho mais anestesiado, ele está um pouquinho... mais cômodo com a situação. O sofrimento não é tão intenso, mas o sofrimento está ali e ele vai seguir ali, porque a gente não está resolvendo a causa. A gente só está amenizando o sintoma com o medicamento. A função do medicamento é dar conta daquele sintoma orgânico. Mas e as causas? E as tuas questões emocionais que são componente dessa depressão? Não está tratando? Isso. Importante, assim, lembrar que a depressão, ela incapacita, porém, além da psicoterapia ela ser muito importante, claro que a gente não vai descartar ouvir o que alguém tenha para nos dizer. Todas as questões que alguém trouxer que forem positivas são boas de a gente ouvir, porém não será o suficiente para a sua organização. A gente precisa então se organizar, né? O que acontece? Às vezes a gente está, como a Daisy disse, tomando a medicação, está amenizando, né, o sintoma orgânico, mas a gente continua com aquela disfunção interna, um vazio que a gente às vezes não sabe explicar, ou aquela mistura de pensamentos que a gente não consegue organizar. E a psicoterapia, o psicólogo vai ajudar a organizar, né? Vai ajudar a priorizar algumas dessas organizações que a gente tem em mente, né? Que está desorganizada, na verdade. A gente precisa entender isso, né, de uma vez por todas, que é uma doença, né? Vamos pensar num câncer. Uma pessoa que está lutando contra um câncer. Ela precisa do apoio dos familiares? Sim, muito, totalmente.
ela precisa do apoio, ela precisa do acolhimento, ela precisa que alguém chame ela para fazer alguma coisa divertida, para ela precisa do abraço. Ela precisa do abraço, do carinho. Mas isso sozinho vai curar o câncer dela? Não. Ela precisa do tratamento para curar o câncer. O apoio da família é muito importante. Na depressão é a mesma coisa. O apoio da família é extremamente importante. Mas ela precisa do tratamento para dar conta da sua doença. Com certeza. Assim, pessoal, a família também é importante no tratamento da depressão, tá? Os familiares, às vezes, na volta, começam a dizer assim, é frescura que ela tem. Ela passa o dia inteiro trancada no quarto porque ela não acha o que fazer. Os familiares também têm que entender que a depressão é realmente uma doença, que os familiares precisam colaborar, né? Toda a colaboração que vier da parte dos familiares é muito importante. O efeito da psicoterapia, ele vai ser bem mais rápido do que se imagina quando o paciente fica sozinho, né? Então, assim, faz a diferença. Às vezes o familiar leva, digamos, numa situação infantil, que seja uma criança que esteja com problema de depressão. Eles vão nomear, né, a criança problema, vão levar lá para o profissional, vão levar lá para a Daisy, a psicóloga Daisy, olha só, essa criança está com depressão, né? E aí a Daisy vai receber a criança lá, vai fazer uma anamnese inicial e vai perceber que precisa de outros membros da família fazer parte disso, desse desenvolvimento. Porque não é o suficiente só o contato com a mãe inicial e com a criança, ou até mesmo com o adolescente, né? É importante, às vezes, a participação do pai, às vezes a participação da avó, que ajuda a criar essa criança, que ajuda a cuidar. Porque não adianta somente levar a criança lá para a Daisy e deixar lá com a Daisy num período de 1 hora, que dura em torno de uma consulta, depois passar lá, pegar seu filho, e quando ela solicita a presença, nunca pode, nunca dá. A gente precisa dessa colaboração. Né? Eu trabalho na educação, né? Então trabalho com crianças e adolescentes, né? Faço o trabalho no consultório, mas com crianças e adolescentes. E é extremamente importante. A gente faz orientação para os pais, porque assim, aquela criança que está sofrendo, ela está sofrendo sempre por algum motivo, alguma coisa no contexto familiar está contribuindo com esse sofrimento. Então não adianta a gente trabalhar apenas com a criança, né? A gente precisa fazer orientação para os pais precisam dar conta das suas questões também, eles precisam tentar botar em prática as orientações para que a criança consiga se organizar. A gente faz tratamento no consultório, a orientação aos pais, e em casa a família vem a somar com os objetivos terapêuticos, né? Se a gente não tiver essa parceria, sim, fica muito difícil da criança evoluir. Com certeza. Como é que a gente pode trabalhar em cima dessa prevenção, Daisy, assim, como as pessoas podem, pessoas que não sofrem de depressão, como elas podem fazer para prevenir isso, e quem já está sofrendo, como trabalhar essa prevenção mais direcionada, assim? Bom, assim, como a depressão é uma doença multifatorial, a gente precisa pensar que tem um conteúdo físico, né, orgânico, e também o conteúdo emocional, psicológico. Como é que a gente faz para prevenir depressão? Né? A prática tem muitas formas de prevenir, né? Eu vou citar algumas delas. A prática de exercício físico é comprovado cientificamente que ajuda muito na prevenção da depressão. Por quê? Porque libera os neurotransmissores, que são os hormônios da felicidade. Então, assim, a gente sabe, quem pratica atividade física vai lá, faz uma corrida, faz uma caminhada, enfim, fica com o humor mais elevado, né? Fica mais feliz. Mais disposto. Mais bem disposto. Então, assim, ele atua como preventivo. Outra coisa muito importante são as técnicas de relaxamento, né? Existem várias, né? Mas a que eu faço e me aproprio mais para falar é a meditação, né? Uhum. A meditação é uma técnica que nos ajuda muito a prevenir a depressão. Por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha o tempo todo, né? 24 horas por dia, sem descanso.
e a gente precisa organizar, baixar um pouco de vez em quando e ouvir os nossos pensamentos, acalmar, aquietar a mente. As pessoas têm também muito uma fantasia em torno da meditação, que é uma pessoa muito elevada lá, em posição de lótus, cheia de velas em volta, né? E não é bem por aí, né? A depressão, a meditação é muito simples de fazer. Basta tu te sentar e se aquietar, observar a tua respiração e observar os teus pensamentos. Tem uma analogia que me ajudou muito no início, quando eu comecei a meditar, que é a analogia da estrada. Tu senta na estrada e os pensamentos são os carros que estão passando. Tu tem a opção de embarcar naquele carro e seguir. E aí tu segue a linha do raciocínio, né? Tá lá, bom, vou meditar. E aí vem um pensamento, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. E aí tu embarca naquele pensamento e segue aquela linha. Aí lá no trabalho vou encontrar fulana e aí segue o pensamento. E aí tu não tá meditando. Quando tu tá meditando, vem o pensamento, amanhã eu tenho que trabalhar, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Tu diz, ok, deixa ele embora. E aí vem outro pensamento, tu deixa ele embora, só observa os pensamentos. Porque as pessoas têm a ideia de que precisa esvaziar a mente, parar de pensar. Parar de pensar é muito difícil, né? É complicado. Então assim, tu observa os pensamentos e pouco a pouco tu vai se aquietando, se acalmando. E nesse intervalo entre um pensamento e outro, como os carros, é o momento que a mente silencia. E ela traz um alívio da ansiedade, né? Uma sensação de paz, de equilíbrio, de clareza muito grande, que serve também como preventivo da depressão. Manifestações artísticas, né, são outro preventivo de depressão também. Tu se envolver com aquilo que é do sensível, a arte, né, dançar, pintar, escrever, cantar. E não precisa ser nada muito elaborado. Dentro da tua casa, fazer um artesanato, né, um crochê, isso também ajuda como preventivo. Ou seja, para a gente poder prevenir a depressão, a gente precisa ter um tempo para nós. Exatamente. Resumindo, é isso, ter um tempo. O que acontece hoje em dia? A gente foca tanto no trabalho, às vezes a gente sai de casa e vai pro trabalho e trabalha, e daí trabalha um dia, 2, 3, quando a gente vê, a gente está trabalhando 7 dias da semana e não tira um tempo pra gente. Isso vai criando um acúmulo de cansaço mental, emocional, porque daqui a pouco a gente não tá dando conta, né? Porque vem o cansaço físico, principalmente, começam a aparecer dores e mais dores, e isso a gente não vai conseguindo contornar, porque a gente vai deixando para depois, assim como a gente deixa a dor na coluna para depois, a gente deixa o nosso psicológico para depois, a gente deixa o nosso emocional para depois, a gente deixa o nosso eu para depois, e o nosso eu tem que estar bem para a gente poder dar conta. Então é isso, gente, a depressão é complicada, é séria, pode levar ao suicídio de muitas pessoas. Em outro momento vamos falar disso também, mas se organizem. Se vocês não estão conseguindo ter essa organização, procura um profissional, procura um psicólogo, ele vai conseguir, né, fazer com que tu te organize para arrumar um tempo para você. É necessário, a gente tem que ter esse tempo, né, Daisy? O estresse da vida corrida, do dia a dia, né? Ele é sim um fator de risco, né? Para desencadear uma depressão, sim. Então, assim, a gente precisa cuidar da gente, tirar um tempo pra gente. E eu gosto muito das ações de autocuidado, né? Quando eu começo a me conhecer, a me priorizar, a saber aquilo que me faz bem, saber aquilo que dá conta das minhas questões. Então, assim, cuidar de mim, né? Às vezes são ações simples, né? Que a gente não faz. Tomar um bom banho, preparar um café pra gente, né? Sim. Parece que a gente sempre tem que, pra preparar uma comida, pra montar uma mesa, tem que esperar alguém. A gente não pode fazer por a gente mesmo, sozinho, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo. Essas ações de autocuidado no dia a dia, se priorizar, né? Às vezes a gente deixa de acordar um pouquinho mais cedo, né? Porque precisa dormir. A gente tem que entrar no trabalho às 8 horas da manhã, a gente bota o relógio a despertar às 7h30. Uhum.
né? Sai atropelada, o dia já começa Conturbado. a mil, enlouquecido, e aí a gente não dedicou naquela hora de levantar um tempinho pra gente, e depois a gente diz, depois eu vou cuidar de mim, depois eu vou cuidar, e o dia passou, e aí tu tá exausto, cansado de noite, e não cuidou de ti o dia inteiro. Ou seja, não me olho nem no espelho para ver como realmente estou, para sair lá no mundo lá fora, né? Exatamente. Então, assim, o nosso eu precisa de cuidados, muito cuidado, né? Ao acordar pela manhã, quando a gente ir no banheiro, a gente vai se deparar com nós mesmos no espelho. E ali a gente pode refletir um pouco sobre como vai ser o nosso dia e pensar, bom, agora eu vou tomar um café porque eu vou ter um longo dia de trabalho e eu preciso desse café para que o meu dia seja bem melhor. Nesse momento a gente já está prevenindo possíveis sintomas que possam levar a uma depressão. E como a gente tem facilidade em priorizar todo mundo, né? A gente prioriza o trabalho, os filhos, o marido, a casa, os estudos, mas aí a gente não consegue priorizar a gente. 15 minutinhos de um dia que tem 24 horas e a gente não fez nada pra gente, né? Então a gente precisa começar a se priorizar, a gente precisa começar a escolher as nossas relações a partir desse autocuidado, a partir desse amor, né? Uma pessoa que tá te tratando mal, uma pessoa que não te valoriza, uma relação que não te faz bem, ela não vai te acrescentar na tua vida. A gente precisa se fortalecer para conseguir sair dessas relações, né? Para ter uma vida, uma qualidade de vida uma melhor qualidade de vida, uma vida mais feliz, né? Então, como todo mundo diz às vezes, né? Alguns profissionais trabalham muito em cima disso. Não sei se tu vai concordar, Deise, eu concordo. Eu converso muito com meus pacientes sobre isso. Ou seja, temos que nos amar primeiro para depois amar os outros e as outras coisas. Exatamente. Seria isso? A companhia que vai estar comigo por toda a vida sou eu mesmo, né? Então eu preciso cuidar dessa relação. Eu preciso ter uma relação comigo mesma. E às vezes a gente não tem. O que eu gosto? Não sei direito. Quais são as minhas preferências? O que me faz feliz? Às vezes a gente nem sabe direito, porque a gente não parou pra pensar. Isso. Porque a vida foi seguindo e a gente sempre tá contente com o que nos dão. E nunca estamos contentes com o que nós queremos. Não buscamos, né, aquilo que realmente é a nossa preferência. Bom, olha, tu me deu isso, mas tudo bem, muito obrigada, mas eu vou atrás de outra coisa porque é isso que é importante pra mim, é isso que eu quero, né? E às vezes a gente fica muito nessa de me deu, bom, vou aceitar, tá tudo bom, tá tudo certo. Gente, é assim, ó, às vezes a gente abre mão do dizer o não para as pessoas. E é muito importante a gente dizer não. Assim como é importante a gente dizer sim, mas o não às vezes é bem melhor do que o sim. Porque, como a Deise disse, às vezes a gente esquece de dizer sim para nós, a gente diz sim para os outros à nossa volta, sendo que quem mais precisa do sim somos nós mesmos. Então a gente tem que começar a dizer o não. Por que tem que dizer o não? Porque às vezes... um exemplo, vou citar um exemplo para facilitar. Eu tenho uma viagem marcada para amanhã às 9 horas da manhã. Minha mãe me liga, mora numa outra cidade, me liga e diz: amanhã às 9 horas da manhã eu tenho médico, eu preciso que tu me leve. Será que é só você que tem nessa família? Não tem mais irmãos? Hoje em dia tá tão fácil, tem os aplicativos, tem o Uber. Claro que existe um perigo, tem sempre o perigo, mas será que não existe uma outra possibilidade de essa mãe ir até um médico? Será que eu preciso abrir mão da minha viagem porque minha mãe precisa ir ao médico e alguém tem que levar? Não tem um irmão, não tem uma tia, não tem uma outra irmã da mãe que possa levar? Então esses nãos mínimos, às vezes a gente acha, não, é minha mãe, eu não posso. Não, a gente também pode, porque em algum momento da nossa vida ela também nos disse não lá na infância, e esse não que ela nos disse foi saudável lá na infância, né, Deise? Por alguma coisa que a gente não poderia fazer, foi dito não pra nós, né? Por exemplo, a minha mãe sempre dizia não, a gente às vezes queria sair sozinho no centro, ela dizia, não, vocês não vão, só vão quando eu vou. Não vai, e a gente não ia. Né? Por quê? Porque era um perigo que a gente corria, ela estava preservando a nossa vida, né? E nem por isso era o fim do mundo, nem por isso, né? Então, assim, tem alguns nãos que eles são necessários nas nossas vidas. É muito importante conseguir dizer não, porque dizer sempre sim é porta de entrada para relacionamentos abusivos, né?
Quando a gente diz sempre sim, as pessoas, a gente vai ensinando as pessoas como a gente é, o modo como a gente se respeita, né? O modo como eu me respeito é a base que os outros vão ter para me respeitar. Então, se eu digo sempre sim, se eu sempre estou ali à disposição, as pessoas não vão saber que elas estão, às vezes, abusando. Porque eu disse sim, né? Se tu disser sim, nesse caso da tua mãe, ela não vai saber que ela te atrapalhou e tu não conseguiu viajar. Às vezes tu tá ali com tudo aquilo por dentro, ela abriu mão da minha viagem, que coisa, mas tá fazendo, a pessoa não tem como saber, ela não lê mentes, né? Claro. Então a gente precisa dizer, se priorizar, explicar. Isso não significa romper com os nossos familiares, não significa ser egoísta, não, significa simplesmente dizer, olha, será que tu não tem outro jeito, não tem outra pessoa para te levar? Porque eu tenho um compromisso amanhã. Em outro momento tu vai ajudar, né? Não significa não ajudar um ao outro. Significa tu conseguir olhar para ti com carinho e com respeito que tu merece. O não, às vezes é tão difícil que eu vou dar um exemplo para vocês assim bem banal, na qual a gente realmente às vezes não sabe dizer não. A gente chega num restaurante, tu senta ali, vem o garçom, o que era pra ti? Eu quero um refrigerante. Qual refrigerante que tu quer? Aí tu diz assim, eu quero Coca-Cola. Não tem Coca, pode ser Pepsi? Não pode ser Pepsi, traz um Guaraná, não é a Coca que eu quero. Compreende? Às vezes parece ser tudo igual, mas não é tudo igual, né? Então a gente tem que começar a dizer um não aqui pro garçom no restaurante. Não, eu quero Coca, não tem Coca, então eu quero um Guaraná, mas eu não quero Pepsi, sabe? Porque assim a gente vai praticando os não nas pequenas coisas, né? Lá no restaurante, eu quero um X, sei lá, né? Não sei lá quais são os X que tem, mas um X salada, não sei, um X, né? Não sei como é que chama os X, mas, não tem. Pode ser tal. Não, eu quero esse. Levanta e sai. Vão ter outros lugares, vão ter outros restaurantes. Enfim, assim como vai ter alguém que vai poder levar minha mãe lá no médico, né? Tem irmãos, enfim. Isso é muito importante, muito importante. Então, o fato de a gente não dizer o não, também quando a gente vê, a gente está se afundando num buraco na qual a gente está cuidando da vida de todo mundo e não está cuidando das nossas vidas, né? Às vezes a gente não consegue encontrar uma hora de tempo para nós, mas a gente consegue se dispor de uma hora do nosso tempo para levar alguém para fazer sua aula de yoga. Mas a gente não se dispõe lá e fazer essa aula de yoga. Eu vejo bastante pessoas, tem um lugar que eu frequento que eu vou fazer exercício físico, eu vejo outras pessoas que levam seus filhos, que levam seu marido e ficam lá olhando o marido se exercitar, a esposa se exercitar, o filho se exercitar e fica ali uma hora parado. Vai você também lá fazer um exercício físico. Não quer fazer um exercício físico, não quer ir para uma academia? Vamos fazer meditação. Enquanto ele fica lá na academia, você larga ele na academia, vai fazer meditação, enfim. Mas a gente precisa ter um tempo para nós. E no tratamento, na psicoterapia, tu vai entender o que acontece que tu não consegue dizer esse não, né? Por que é tão difícil dizer esse não? Qual é a origem disso? É insegurança? É medo de perder? As tuas relações se estruturaram dessa forma de que tu só merece estar na companhia dessas pessoas se tu estiver sempre disponível para elas, né? Então, assim, é no tratamento que a gente vai entender as causas, quais são as modificações que a gente precisa fazer, a gente vai entender, vai elaborar, vai ressignificar tudo isso e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Esse tratamento, pessoal, lembrando, essas noções na psicoterapia, com um profissional de psicologia. O psiquiatra vai dar medicação que vai amenizar, né, os sintomas orgânicos, mas essa organização de qual a Daisy fala é somente o psicólogo, o psicoterapeuta, o terapeuta que vai conseguir, né, fazer com que o paciente se organize e consiga ver de fato, né, por que a dificuldade do não, por que, né, a gente não faz,
vai saber se isso está relacionado ao hoje, ao nosso passado, à nossa infância. Tem muitas questões nossas que estão relacionadas lá atrás, né, Deise? Que vem lá de trás, da infância. Então, por isso, hoje em dia é importante a gente observar as nossas crianças, né, para saber se elas não estão começando a desenvolver, né, uma depressão, porque isso se carrega junto. E aí fica bem mais complicado de se tratar. A gente cuida de tudo, cuida da saúde física, né? A gente não fica com uma dor de dente meses e meses, anos e anos, e aquela dor de dente ali, e a gente ignorando aquela dor de dente. A gente não faz isso, mas a gente negligencia a nossa saúde mental, né? A gente suporta as nossas dores emocionais durante anos e anos e anos, né? E do mesmo jeito como a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Tá atento, se perceber, se tu percebe que tu tá desenvolvendo alguma coisa, as coisas estão diferentes, o teu humor tá diferente, tu não tá se sentindo mais aquela alegria, sente um vazio, né? A vontade de sair da cama de manhã não te deixa sair, tu fica lá deitado, não consegue, vai procurar ajuda. Retomando então, né? A depressão, né? De fato, ela é muito importante ser tratada. É muito importante a gente poder observar os primeiros sintomas, né, nas pessoas, para a gente buscar ajuda o quanto antes, para que isso não evolua para um quadro bem mais complicado que a gente possa imaginar, antes que isso evolua para a perda de uma vida, porque a gente tem perdido muitas vidas por causa da depressão, né? Importante o apoio dos familiares, né? Importante a psicoterapia, é muito importante a ajuda do profissional, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Às vezes a gente acha que é frescura, como a Deise disse, né? Mas não é frescura, gente. Isso é algo muito importante. Tem tirado muitas vidas, a gente tem perdido muitas vidas por causa da depressão. Isso não é brinquedo, isso não é frescura. Isso é perigoso, muito perigoso. Se perceba, né? Esteja atento, se conheça, né? Para conseguir poder identificar logo no início, como tu disse, Vânia, né? É muito importante para não deixar se instalar, não deixar evoluir, né? Então, a qualquer mudança muito brusca dos teus sentimentos, do teu humor, da forma como tu vê a vida, do teu comportamento, né? Mudanças alimentares, alterações no padrão de sono, fica atento sobre isso, procura orientação, né? Orientação especializada, ajuda especializada, né? Não é no Google que a gente resolve o problema da depressão, né? Procura se informar em fontes fiéis, né? Científicas, porque é uma doença muito séria e pode levar à morte, então a gente não pode brincar com uma coisa muito séria, né? E eu acho que é isso, se cuidar, né? Sim, se amar, buscar lazer, né? Ter um tempo de vida para você. Tenha um tempo de vida para você. É muito importante isso. Importante. O trabalho é importante, mas o tempo para nós é bem mais importante ainda, pessoal. Isso faz a diferença no final do nosso dia. Pessoal, quero agradecer para vocês, né, por esse momento, né, por essa terça-feira. Na próxima terça-feira, com certeza, estaremos de volta com mais um assunto. Vocês fiquem à vontade de deixar sugestões para os próximos assuntos, perguntas. Eu vou responder, a Deise vai estar respondendo, né? A Deise, ela atende em Cidreira, né, Deise? Isso, atendo em Cidreira, na Clínica Núcleo, né? Faço atendimento particular lá. Escrevo para um blog, onde eu compartilho as minhas experiências e as minhas reflexões a respeito da maternidade, da primeira infância, da adolescência, que é um tema que eu amo, né? E lá eu trabalho muitas questões comuns a todas nós mães, né? De forma muito simples, acessível, né? Um blog muito sensível. Compartilho também no Instagram, né? No Instagram Psicóloga e Mãe. Lá tem o link do meu blog. E lá eu compartilho várias reflexões, as minhas experiências a respeito da maternidade. Telefone para contato, Deise, né? Se as pessoas quiserem te contatar, te procurar lá para agendar consulta, qual o número de contato?
O número da Núcleo é 3681-2900, falar com a Ana, marcar uma consulta lá, a gente faz uma avaliação, inicia um tratamento, porque é importantíssimo a gente se cuidar. Com certeza. A mesma coisa comigo, né? Vai estar depois, vai aparecer para vocês aí no vídeo, meus telefones de contato. Eu atendo no Centro Profissional Viana, aqui em Tramandaí, todas as segundas-feiras na parte da tarde. Eu trabalho com atendimento domiciliar. Estou à disposição para responder qualquer tipo de questionamento, né? Vai ter todas as informações de contato comigo no link, né, que vai aparecer para vocês aí. A Deise falou os dela, mas também vai estar aparecendo aí para vocês. Então, o pessoal do Litoral Norte, né, que quiser participar dos nossos programas, buscando resposta de alguns assuntos que esteja relacionado ao que a gente trabalha, pode estar mandando, que a gente vai estar respondendo, vai estar divulgando todas as informações, respondendo os questionamentos, esclarecendo dúvidas. Porém, lembrando que não é isto que vai resolver o problema de vocês, né? Se vocês se identificaram com alguns desses sintomas, se vocês se identificaram com alguma coisa que a gente falou aqui, tem que procurar um profissional. Não precisa ser nós, vocês, né, a cidade onde vocês moram certamente tem outros profissionais na área de psicologia. Eu vou estar recebendo aqui também outros profissionais de outros locais. Com certeza vocês vão achar o profissional para ajudar vocês nessas questões. Agradeço, uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira.